Boa noite, alunos e alunas do 5º semestre de Serviço Social. Prazer estar aqui com vocês hoje na nossa terceira teleaula. Boa noite também aos tutores e tutoras de sala, às nossas tutoras eletrônicas, Márcia e Silmere, que estão aqui no estúdio com a gente hoje, e aos nossos colegas aqui que estão junto no estúdio para que a gente possa fazer essa aula o melhor possível, para que vocês, nessa contextualização da disciplina de Políticas Públicas da Família, possam, nesse nosso último encontro, finalizando a disciplina, tirar todas as dúvidas, participem através do chat. Eu acompanhei a participação de vocês através do fórum, então que a gente possa hoje ter esse momento como um momento importante para que a gente faça importantes reflexões, elimine qualquer dúvida que possa existir, para a gente, então, deixar que essa disciplina tenha realmente contribuído para vocês nesse processo de formação. Depois o semestre continua em toda a sua sequência e a gente só volta a se encontrar em uma teleaula dos seminários temáticos, ok? Bom, vamos então para o primeiro slide, que nós temos então o objetivo da aula de hoje. Elencar as principais estratégias do Estado na atenção às famílias. Falamos bastante sobre a responsabilidade do Estado na atenção às famílias. Famílias essas que têm como responsabilidade a proteção dos seus integrantes. Então, se a família ela é responsável pelos seus integrantes nas diferentes formatações, quando ela não mais dá conta, aí sim é obrigação, é dever do Estado de atuar. Então nós vamos elencar algumas estratégias aqui de atuação. E também algumas estratégias de trabalho com a família. Como atuar, principalmente o assistente social trabalhando em equipe multidisciplinar com propostas interdisciplinares, ok? Então, ações conjuntas para a atuação junto à política de família. Próximo slide. Funções sociais da família. Falamos bastante sobre algumas importantes atuações da família junto aos seus integrantes, mas aqui eu quis trazer para que vocês fizessem essa leitura das funções sociais da família. São funções básicas da família. Promover a proteção e a socialização de seus integrantes. É função da família. Constituir-se como referências morais de vínculos afetivos e sociais. Identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado. Tem também a função sexual, reprodutiva, econômica e educacional. Trouxe essas funções apenas para a gente poder aquecer e relembrar o que trabalhamos nas outras teleaulas anteriores. Fizemos todo aquele resgate histórico, aquela contextualização, conceituação do termo família, os diferentes processos e mudanças de como caminhou, né, a trajetória e como foram acontecendo as mudanças. Aquele vídeo que a gente viu, o vídeo Vida Maria, que foi um vídeo muito bom, teve uma repercussão muito importante de vocês, alunos, dizendo da importância que ele representou na reflexão para esse entendimento da importância da educação, da cultura, da formatação, né, tradicional e agora na atualidade dos núcleos familiares. Então, como a cada geração, a cada década, a cada tempo, as nucleações vão se alterando e o que repercute isso para os seus membros, para os seus integrantes e para a sociedade como um todo. Então,
Então, disse na primeira aula, volto a repetir, é um tema de uma complexidade imensa. Aparentemente, no primeiro momento, parece simples, mas junto com vocês a gente vem desenvolvendo o tema e vocês também afirmando junto comigo desta complexidade e desta importância na formação de vocês, futuros assistentes sociais, agora no 5º semestre, com a experimentação também no campo de estágio e ainda com um trajeto aí para 6º, 7º e 8º semestre aí do curso de serviço social e depois nos tornarmos colegas de trabalho, não é isso? E para isso, no fórum, muitas manifestações e o Francisco Leonardo Cândido da Silva. Francisco, você na sua participação me chamou a atenção de uma forma positiva quando você, Francisco, falou da importância que essa disciplina desperta para o olhar para as famílias com novos, né? Então, assim, novas formas de olhar, de visualizar as formatações de famílias. As famílias dos usuários da assistência, as famílias em toda a contextualização da sociedade e a própria família. Aqui Francisco fez uma referência muito importante. Vocês estão caminhando para se tornarem um assistente social, mas vocês também pertencem a um núcleo familiar. Então, Francisco Leonardo, eu achei muito bacana quando você se despojou e colocou desta importância, deste olhar também para o núcleo familiar de cada um de vocês, né? Que é também muito específico, né? Também traz uma série de conceitos, de culturas, de dinâmicas, não é isso? Então, a partir disso se pode identificar, conforme o Francisco Leonardo coloca, identificar de modo geral que vai existir sempre uma ponta desse iceberg. E é verdade. Falar de família, muitas vezes se presta atenção naquilo que é visível aos olhos, né? Aquela ponta acima do nível da água daquele iceberg. E o que tem por debaixo de toda aquela água que não se vê. Né? Então, como é que é entender essas relações que permeiam todas a condução diária do cotidiano das famílias nos seus diferentes aspectos, seja na questão da educação, seja na questão econômica, na discussão política e na questão afetiva, na questão da proteção, dos cuidados, da subsistência e tantas outras questões que nós já falamos durante a nossa disciplina e que são fundamentais, porque enquanto há a preocupação de proteção entre os seus integrantes, aí sim podemos entender que há uma família, né? Se não há uma preocupação, uma responsabilidade com a proteção, esse núcleo ele precisa ser trabalhado, né? Se a família não dá conta da proteção, a sociedade está aí para atender e a responsabilidade e a obrigação do Estado, por sua vez, então, de atuar com essa dinâmica, certo? Bom, vamos seguir mais um pouquinho então com os slides, vamos lá. Algumas demandas que são colocadas para o serviço social. Quando a família não consegue cumprir com a sua função social, aparecem as demandas para o serviço social. Porém, devemos ressaltar que nem todas as demandas são criadas pela família. Às vezes, elas estão na sociedade e impõem seu reflexo na família. Olha só, vamos aqui fazer uma série de exclamações e interrogações. Devemos ressaltar, então, que muitas vezes as demandas estão colocadas na sociedade e acabam refletindo na família. Esta é uma discussão importante e que nós temos que estar atentos, porque a teoria e também levar essa informação de uma forma simplista não é este o objetivo. Quando nós temos que entender que a família tem a sua responsabilidade, a sociedade tem responsabilidade, o Estado também, temos que ter este olhar crítico que aqui foi levantado. E quando repercute e reflete diretamente na família, as questões que permeiam a sociedade. Mas como assim?
como podemos entender praticamente o que se passa? Se nós temos algumas relações na sociedade que chegam à família para implicar na dinâmica desta família, com alguns tons preconceituosos, levando a incorporar algumas atitudes que podem levar a ações com relação a vícios diversos, diferenciados, uso abusivo de algumas substâncias ou outras formas de dependências, tantas outras situações que a sociedade que permeiam na sociedade e que podem chegar até os integrantes dessa família. Então, essa atenção toda, essa reflexão toda, ela deve ser bastante significativa. Próximo slide, vamos lá. O profissional deve transcender a demanda institucional, passando assim para a demanda socioprofissional. Compreender as demandas na sua totalidade. Então, olha só, vamos devagar aqui que o texto é bastante importante. O profissional, ele deve transcender aquela demanda institucional. Que demanda é essa? Se você é profissional de um serviço público, se você é profissional de uma instituição de saúde, de educação, enfim, ou da iniciativa privada, qual é a instituição que você atua? Você deve transcender aquela demanda institucional, passando o foco para a demanda socioprofissional. De que forma? Compreendendo as demandas na sua totalidade, para ser coerente e atuar de acordo com o nosso código de ética, tá certo? Também entender as contradições, o que se passa em cada momento, em cada período. A conjuntura histórica deve ser entendida para que você possa, então, também atuar com as diferentes demandas. A relação com a sociedade, portanto, o assistente social deve articular. O assistente social é um profissional da articulação. Ele deve criar, também deve ser muito competente e criativo. Para quê? Para articular e criar meios para que a família, por si só, crie condições para cumprir a sua função social. Então, gente, olha só quanto conteúdo em um pequeno texto que nós temos aqui para discutir com vocês. Então, se o profissional, se você é futuro assistente social e já dá para experimentar agora no campo de estágio, tem essa facilidade, se não tem, tem que estudar um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais para poder entender e fazer essa análise de conjuntura, entender essas demandas colocadas pela sociedade como um todo, estar atento às demandas institucionais e jamais deixar de lado as demandas socioprofissionais, as demandas que estão previstas, que são provenientes do nosso Código de Ética, do projeto ético-político do profissional de serviço social. Então, tudo isso se faz através de uma somatória para quê? Para que haja todo esse entendimento, então, para uma análise crítica e para que possa, então, haver uma ação de uma forma bastante rápida, criativa e despertar na própria família, nos próprios integrantes, nos responsáveis pelos integrantes desse núcleo familiar, a possibilidade que esses integrantes, eles por si só, possam buscar a resolutividade de algumas situações ou até de alguns problemas. E de que forma? Nós também já trabalhamos isso nessa disciplina. Através da potencialização dos integrantes da família. Potencialização, da valorização, para que essas pessoas possam acreditar no seu potencial, possam se empoderar. Então, o empoderamento dessas pessoas para que elas possam buscar, se necessário com a orientação do profissional, as soluções para aquelas
demandas ali colocadas, tá certo? Bom, eu tenho aqui mais algumas participações, eu gostaria de socializar com vocês, porque eu acho que é um momento muito importante que vocês se colocam para participar no fórum, e aqui a gente pode então fazer esse trabalho de feedback. Almir de Oliveira Denis, nosso aluno Almir, você também faz uma importante participação no fórum quando você faz um resgate aí da discussão a partir da nossa Constituição de 88. Trabalhamos a Constituição de 88 nessa disciplina, mas aqui você pontua, e eu achei muito importante, Almir, quando você fala aqui dos desdobramentos da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior federal, através de algumas legislações específicas para alguns segmentos e algumas categorias. Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso e outras legislações afins, Lei Orgânica da Assistência e assim por diante, bem como implicando toda essa ação na preocupação com a convivência familiar e comunitária, né? Passando a ser qualificadas como direito social. Então, que você, futuro colega de trabalho, futuro profissional, possa entender que todas esses direitos, eles realmente precisam estar qualificados enquanto direitos. Se você profissional tem esse entendimento, aí sim você vai conseguir com que o usuário e a população de forma geral também faça essa leitura. Mas eu vou dizer para vocês, infelizmente ainda tenho me deparado com estagiários, com estudantes, com profissionais do serviço social que têm uma certa dificuldade de entender o que vem a ser, de fato, o direito social, constituído a partir da nossa Constituição e garantido através das leis. Então, gente, direito, de fato, ele deve ser muito bem entendido, para que a população, de forma geral, não caia naquela sintonia antiga, anterior, de assistencialismo, de filantropia, posturas neoliberais, que não basta, para hoje não serve mais. Hoje nós precisamos entender do direito social enquanto direito de fato, ok? E aí, completando também, Almir de Oliveira Denis, você fala da importância da valorização da família e que o que não deve significar um recuo na responsabilidade do Estado. Ao contrário, cabe às políticas sociais o desenvolvimento de ações de apoio, proteção e orientação sociofamiliar, que a gente viu agora há pouco, né? Então, a família ela deve ser valorizada, deve ser empoderada, deve seguir o seu caminho. Não quer dizer que vai tirar a responsabilidade do Estado, jamais. Mas o Estado tem que estar qualificado. Como que o Estado se qualifica? Através dos profissionais que executam as políticas públicas. Você pode ser um executor de políticas públicas em breve e você tem que estar qualificado para prestar serviços do Estado para a proteção da família. O Estado, por si só, não tem como ele ser um executor, mas sim são profissionais atuantes na esfera governamental que executam essas práticas. Então, quando eu digo dessa complexidade, é que é a grande mágica do entendimento da nossa disciplina, tá certo? Vamos seguir no quadro, então? Vamos lá? Bom, funções do assistente social. Então, você, futuro profissional do serviço social, no serviço público, na iniciativa privada, vai atuar e algumas funções aqui nós vamos fazer referência. Vamos lá. O profissional deve, em sua ação, desnaturalizar todas as formas de discriminação, promovendo também a garantia dos direitos esses que eu acabei de falar, como os direitos constituídos, né, direitos de fato, e possibilitando a sua autonomia, como está previsto, também falei agora há pouco, no nosso projeto ético-político profissional.
E também o assistente social deve estar preparado para uma gestão democrática das políticas sociais. Bom, temos 2 pontos importantes aqui que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais na aula de hoje. Então, é o seguinte, nós temos ali colocado bem, de forma bastante clara, 2 funções importantíssimas do profissional do serviço social. Trabalhar em prol da conquista da autonomia da população, trabalhar também para a conquista de ações que não discriminem, também trabalhar com um projeto ético-político profissional. Então, pessoal, muita atenção. A proposta de um projeto ético-político profissional ela é construída durante o curso de graduação. Cada um de vocês deve, sim, se não tem agora ainda construído, mas comecem essa construção de qual é o projeto ético-político profissional embasado no nosso código de ética que você vai definir para a sua carreira profissional. Isso é fundamental para você ter segurança e garantia de estar atuando de uma forma qualificada, técnica e correta. Então, tudo isso é muito importante que você tenha muito claro e com muita atenção. E a gestão democrática das políticas sociais. Esse é um tema imenso. Gestão democrática das políticas sociais. As políticas sociais, elas compreendem um direito universal para quem dela precisar. Claro que em alguns momentos as políticas públicas elas têm alguns critérios para para as pessoas estarem inseridas, principalmente alguns benefícios. Então, ela é universal para quem dela precisar. Então, esse entendimento da democracia das políticas públicas, através do entendimento das políticas sociais, que é também um assunto bastante polêmico, bastante complexo, né? Então, essa democratização é a mesma coisa que nós fizermos a referência, então, à nossa conjuntura política nacional. Acabamos de vivenciar, neste final de semana, um momento imensamente importante para os rumos políticos, econômicos, culturais e sociais do nosso país, visando a democracia. Somos um Estado democrático, de fato, mas esse entendimento de democracia está muito aquém para alguns grupos de brasileiros. Então, como trabalhar esse entendimento e como agir com coerência frente a esse Estado democrático que está colocado. Vivemos em uma sociedade democrática, mas nós, população, nosso povo brasileiro, agimos conforme as orientações de uma sociedade democrática? E frente às políticas sociais, o assistente social age com o conceito de democracia efetivamente? São temas, volto a repetir, de uma imensa complexidade e que vocês têm que dominar, e a leitura é fundamental. Se não fizer a leitura, se não debater, se não concordar, discordar, chegar em pontos de coerência perante a teoria e a prática e a ação, com respaldo na profissão, no seu código de ética, aí é que vai estar o segredo para que você tenha segurança de atuar, ok? Bom, vamos seguir mais um pouquinho na tela com algumas informações, agora muito especificamente sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. A assistência social, no artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, diz o quê? Que a assistência é direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade não contributiva que provê os mínimos sociais. Esses mínimos sociais, para quem? A quem necessitar. Obviamente, né? Necessitar. A assistência social, como política pública, orienta-se pelos direitos de cidadania e não pela orientação
da ajuda, do favor, da filantropia. Não mais. Isso já aconteceu em outros tempos e que hoje nós não precisamos mais estarmos ligados, relacionados àquelas ações retrógradas que eram parciais e paliativas e que a população não conseguia sair daquela situação, daquele estado de coisas. Eram ações muito pontuais. Uma cesta básica mata a fome aquela semana. E a semana que vem? Como fazer? Que política pública é essa? Isso não é política pública. Cesta básica não é política pública. Por quê? Porque é uma ação pontual. E política pública deve ser uma ação continuada. Certo? Então, ações paliativas podem ser ações de cunho religioso, de cunho solidário, outras ações. Mas não mais, hoje, outubro de 2014, localizado como uma ação de políticas públicas, né? Então, esse entendimento é que se faz necessário e muitas pessoas, muitos profissionais ainda não conseguiram se atualizar e ainda estão pensando como há 15, 20, 30 anos atrás. Mas nos últimos 10 anos, 15 anos, muita coisa mudou. A partir da Constituição de 88, muita coisa mudou. As perspectivas estão aí colocadas. As ações estão sendo direcionadas para um novo momento, uma nova construção, um novo quadro social. E as pessoas estão se fortalecendo. E isso que é importante. Por quê? Porque a desigualdade, ela ainda está muito distante. Nós precisamos ter situações de convivência iguais, né? A nossa Constituição prevê, né, que as pessoas têm condições iguais, de condições de vida, mas essa diferença ainda está muito aquém. E há, sim, pessoas, frentes, propostas de que se mantenha, porque tem muitas propostas que não interessam que haja uma igualdade social. Mas perante as políticas públicas, perante a assistência social, perante o Estado democrático, de fato, há sim todo um trabalho, uma exigência para essa busca constante de uma sociedade igualitária. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve um discurso, a gente tem que estar muito atento ao que se está preconizando, ao que se está objetivando. A sociedade, o nosso Estado, o nosso país, é imenso. Uma imensidão de brasileiros e brasileiras que estão aí. Vocês mesmos, em quantos estados estamos hoje reunidos, em quantos municípios estamos reunidos? Quanta demanda, quanta situação diferenciada, cada um com a sua realidade, com as características da sua territorialidade. Isso é muito bom que haja essa dinâmica toda. Então, por isso, esta complexidade, essa preocupação de que haja realmente uma leitura correta da dinâmica como um todo, ok? Bom, próximo quadro, as políticas sociais na atualidade. Vamos lá para o quadro na sequência, isso. Aqui nós listamos algumas políticas sociais da atualidade. Acabamos de falar aqui que a preocupação de se pensar na perspectiva da territorialização. Cada local, cada região tem uma característica específica, então estar de olhos abertos, atentos aqui para as suas especificidades. Propostas para um desenvolvimento local. Temos que pensar de uma forma ampla? Sim, temos que pensar de uma forma ampla, mas atingir aqui a realidade, aquela demanda local, visando toda a amplitude que se pretende alcançar. Investimento em ações, seja ela através de cooperativas, né, cooperativas de trabalho, geração de renda, economia solidária, que é um projeto que está colocado no país, outras formas, mas se faz necessário, então, de ser investido ainda, para que a população tenha autonomia na sua manutenção econômica. Enfoque na matricialidade familiar, também vimos isso aqui, nós temos a tipificação que nos traz essa referência que nós já falamos na aula anterior.
enfoque no monitoramento e avaliação. Também é um outro aspecto fundamental para que a gente esteja atento. Nós, profissionais do serviço social, atentos para a execução das ações, mas que essas ações sejam monitoradas e avaliadas. E esse monitoramento e avaliação é uma exigência, não é mais querer monitorar e avaliar, mas sim é uma exigência a ser cumprida. Coletivização das demandas através da participação popular. Aqui é um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Vou pular esse item aqui porque eu quero falar algumas coisas mais. Fomento ao protagonismo das pessoas. Que as pessoas possam realmente estar empoderadas para que elas possam também agir, serem protagonistas das suas ações. E também a preocupação aqui com o financiamento das políticas públicas para que as ações de fato sejam executadas e acessíveis. Então, a coletivização das demandas através da participação popular é que eu gostaria de estar aqui falando um pouquinho com vocês mais sobre esse ponto. Então, vários pontos ali, vocês perceberam, pontos fundamentais, importantes e necessários para a atuação do assistente social. Para que as demandas tenham um tom coletivo, elas devem perpassar por necessidades de pequenos ou grandes grupos. E para isso, a população deve estar atenta e verificar que aquela situação não é só dela. Aquela demanda, aquela necessidade, aquele sofrimento, aquela situação, não pertence só a ela, mas pertence a uma coletividade. E para essa atenção coletiva, há, sem sombra de dúvidas, a necessidade de uma ação popular, de uma participação da comunidade como um todo. O assistente social sozinho, muitas vezes com uma equipe técnica, não consegue dar conta de fazer essa leitura como um todo. De repente, desperta-se para uma necessidade, talvez de uma patologia que está colocada ali naquele território, mas não é só aquela cura, tratamento de uma patologia. De repente, o saneamento básico daquele bairro, daquela região é que está causando aquela determinada patologia. A população, junto com os profissionais, devem estar atentos a participar, a participação da população, participação popular, junto com os profissionais, para identificar o que está se passando. Só tratar e curar de uma doença, muitas vezes vai acontecer ali durante anos seguidos, aquela situação permanecer se a causa maior não for tratada, né? Falei o exemplo aqui do saneamento básico, mas outras questões mais, uma situação de poluição, né? A questão ambiental é importantíssima perante a saúde das famílias e assim por diante, outras situações mais que colocam as famílias em situação de vulnerabilidade. A família por si só muitas vezes não consegue identificar, fazer essa leitura, mas no coletivo muito mais facilmente a solução pode ser encontrada, ok? Bom, eu tenho uma questão para vocês. Vamos lá na tela? O que deve ser considerado para a elaboração das políticas sociais com as famílias? Então, pessoal, que vocês pensem agora aí em sala de aula, o que vocês acham que é necessário para se elaborar políticas para atenção à família? Discutam e apresentem a colaboração de vocês para as nossas tutoras e já voltamos.
Bom, eu estava junto com as tutoras eletrônicas, acompanhando a participação de vocês. Bacana, parabéns pela participação. E algumas situações que já falamos em aula, outras nós vamos evidenciar daqui a pouco. Mas antes, eu gostei e faço questão agora de fazer uma referência da participação de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio aqui tão próximo da gente no estado do Paraná. E Dorines, você tutora de sala com seus alunos, fantástica essa tua colocação junto com seus alunos. Que na aula passada nós iniciamos essa discussão e acabou que hoje é o dia realmente que a gente possa sanar as dúvidas e esclarecer o que não ficou tão claro, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei de Benefícios Eventuais, onde consta a cesta básica e outros bens de consumo, garantidos como direito às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Dorines, perfeito essa colocação. Na aula passada eu chamei a atenção de alguns polos que estavam participando e colocando então como ação a entrega de cesta básica ou outros bens de consumo. A nossa legislação preconiza ações continuadas, transferências de renda, benefícios e outras formas mais que possam deixar de ser apenas pontuais ou ali físicas naquele momento, para que a gente possa avançar conforme já está preconizado na lei, além desta entrega pontual de alguns bens ali físicos, mas através de um avanço, através da prestação de outros benefícios. Implica em quem? Implica em que? Pessoal de Cornélio e todos os polos. Implica de um avanço na gestão da política de assistência social. O que quer dizer isso? Implica em um orçamento da política de assistência social muito bem elaborado, já prevendo alguns pontos importantes. Investimento em tecnologia da informação. Sim, falar de cesta básica e falar de tecnologia de informação, sim. Por quê? Se você vai fazer um cadastramento, se você vai prestar um serviço através de toda a política de transferência de renda, você precisa estar totalmente informatizado, que é diferente, muitas vezes, a entrega de cesta básica, você não precisa estar informatizado, não é mesmo? Pode estar ou não. Então, que efetivamente a nossa legislação seja executada, e a gente sabe que isso demora um tempo. Municípios maiores, capitais ou grandes municípios de vários estados já conseguiram avançar com toda a informatização da prestação dos serviços e dos benefícios da área da assistência, outros caminhando para esse avanço e muitos ainda aquém. Por quê? Porque falta sim orçamento, sem sombra de dúvidas, falta pessoal qualificado também, falta muitas vezes vontade política de alguns gestores e muitas vezes o profissional se vê de mãos atadas, sabendo que é importante avançar e não tem a condição econômica, física, estrutural de pessoal. A gente sabe disso. Mas pessoal de Cornélio e demais polos, há ainda muita expectativa e esperança que esses avanços ocorram, mesmo que eles sejam gradativos, paulatinos, mas a gente vê que é possível. A exemplo de Londrina, que já teve um avanço muito significativo. Ah, mas Londrina não existe cesta básica? Existe sim. Através de algumas entidades filantrópicas, através do programa de voluntariado paranaense e outras entidades religiosas, existe sim. Mas, enquanto política pública de assistência social executada pelo governo municipal, há toda uma preocupação de cada vez mais se investir, junto com o Conselho Municipal da Assistência e a Secretaria Municipal de Assistência, em uma estruturação para que a população tenha os benefícios concedidos de forma o mais democrática possível. E é a informatização que possibilita, sim, grande parte dessa conquista. Então, pessoal, tranquilizem-se, é necessário um tempo, sim, vários municípios precisam avançar conforme o seu tempo, mas os gestores precisam estar atentos. Os profissionais precisam ter esse conhecimento
para também levar como proposta, para também fazer essa defesa de fato do que é possível, tá certo? Então, muita coisa ainda sabemos que tem que acontecer e avançar na política de assistência social. Parabéns, Cornélio, aí e todos os demais pela colocação importante nesse processo de formação, de crescimento. Muito bom. Vamos lá. Também tem o pessoal de Pernambuco, de Pesqueira, a Silvana, tutora de sala, participando com seus alunos. Devem ser considerados, aqui a gente estava falando o que considerar para a elaboração de políticas públicas. Devem ser considerados diversos aspectos, entre eles o diagnóstico socioterritorial, as especificidades das famílias, as suas novas configurações, perfeito, a participação da população em todo o processo de implementação das políticas sociais, através dos mecanismos de controle social, entre outros. Pessoal de Pesqueira, parabéns, todo mundo aí afinado na discussão. São pontos importantes que vocês levantaram e fundamentais. Muito bem. Pessoal da Bahia, Euclides da Cunha, Ana, tutora de sala. Tem que existir um estudo do território, perfeito, conhecer a realidade, para saber dos problemas, as dificuldades, as potencialidades, situações de vulnerabilidade, conhecer os vários aspectos daquela população. Perfeito. Nas áreas da educação, da saúde, da moradia, sem dúvida, antes de tudo, é preciso fazer o diagnóstico social. É necessário conhecer a fundo a realidade da população. Pessoal de Euclides da Cunha, falando dessa importância desta análise daquela conjuntura, daquela realidade, daquele território, de ter este conhecimento para a possibilidade de uma ação, né, que atitudes possam ser tomadas, que políticas possam ser executadas de encontro com as demandas reais da população. Perfeito. Bom, o pessoal participou, cada um também, os demais polos também, as suas contribuições, mas a gente tem que avançar com a aula, não é isso? Vamos lá, tem algumas imagens na tela que eu quero dividir com vocês, que é o seguinte, aqui, ainda falando de estruturas sociais, todas as aulas eu trago algumas imagens para que a gente possa, então, sempre estar atento que nós temos, no aspecto da cultura, algumas famílias que trazem em suas raízes aspectos muito significativos de culturas, né, que prevalecem na proteção, no cuidado dos seus integrantes no dia a dia. Aqui nós temos uma situação de uma família sendo atendida também por uma profissional, né? Então a interação do profissional na moradia, indo até ao encontro da população. Aqui uma cena que antigamente era muito rara e que hoje já é mais evidente na busca dos serviços, aqui na busca de um serviço da saúde, um pai com os seus 2 filhos, muito provavelmente essa mãe possa estar trabalhando, enfim, não sabemos qual é a realidade, mas aqui o pai das crianças, nesse caso, agindo também com a sua função de proteção. Aqui, aquela imagem de uma família tida como tradicional, né, nos seus diferentes níveis socioeconômicos e de composição, e aqui uma outra família com uma composição mais atual, que há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, nós não encontrávamos essa diversidade na composição das famílias. Então, na próxima tela, mais algumas imagens, sempre esse entendimento. Se nós temos famílias nas suas mais diversas configurações, temos que entender que o serviço deve chegar até elas. E aqui está uma imagem de uma realidade, de uma atenção a uma pessoa idosa, aqui especificamente um profissional da saúde e um profissional aqui de outra área, um assistente social, ou um psicólogo, ou um fisioterapeuta, enfim, da saúde também, mas que vai até a residência da população através de muitos projetos e programas públicos que nós já temos em inúmeros municípios. Quando não tem, é claro que a população se dirige até o serviço, mas na possibilidade do serviço ir até a comunidade,
muito mais efetivo. E aqui as rodas importantes de discussão, que aqui são levadas discussões para a população, para que a população possa efetivamente ter a sua saúde atendida, a orientação aqui, seja saúde bucal, saúde física, uma orientação quanto à alimentação, a questão sociossanitária, mas nunca se esquecer da importância desse fortalecimento, empoderamento de cada um integrante desta comunidade. Aqui, um grupo de crianças, adolescentes e também idosos e adultos em todas as características, que foi o que a gente trabalhou bastante na aula passada, esse entendimento que a legislação ela preconiza aspectos significativos para os diferentes segmentos, as diferentes condições e momentos da vida, não é isso? Bom, políticas sociais de atenção à família. Aqui eu elenquei também algumas legislações e eu acho importante a gente fazer esta referência. Vamos lá para o quadro que a gente vai aqui então falar um pouquinho das referências das políticas sociais de atenção à família. São uma série agora de legislações que a gente vai trazer de volta para que vocês tenham sempre claro que na nossa Constituição Federal, em seu artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e dispõe sobre a proteção, e aqui a gente já falou, né, dessa família, da criança, do adolescente e do idoso, todos integrantes da família, a proteção do Estado. Responsabilidade do Estado, portanto, no artigo 222, que compromete-se a assegurar proteção à família, impondo a esta e à sociedade o dever de assistência à criança, ao idoso, à pessoa com deficiência e também ao adolescente em situação de infração. Seguinte. Direitos sociais. O artigo 6º. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Seguinte. A Lei Orgânica da Assistência Social, datada de 93, 8.742, seu artigo 1º preconiza que ela é direito do cidadão e dever do Estado. Política de Seguridade Não Contributiva provê os mínimos sociais, realizadas através de um conjunto integrado de ações públicas e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Seguinte, da organização da gestão. Artigo 6º. As ações na área da assistência são organizadas em sistema descentralizado e participativo. Fundamental que vocês tenham isso apreendido. Constituído pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei, que articule. Por que a gestão deve ser descentralizada e participativa? Para articular meios, vamos ver aqui, para articular meios, esforços e recursos para um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área. E no artigo 7º, a normatização das ações. Cabe ao Conselho Nacional de Assistência Social, então, portanto, algumas discussões, algumas deliberações, fiscalização, controle social propriamente dito das ações, das discussões e da execução da política de assistência social no município. Então, pessoal, aqui eu acho que calhou bem este momento para que vocês se sintam estimulados a participar dos conselhos municipais que discutem as políticas. Aqui específico da assistência, mas outros conselhos de outras políticas ou setores da sociedade. Participem, porque o conselho ele é fundamental para a elaboração da política do município, para a discussão orçamentária, para a discussão da peça orçamentária, para a discussão dos avanços nas diferentes áreas.
Então, você, aluno hoje, você futuro profissional, deve sim ter esse compromisso para que você possa estimular a população de participar também, né? Então, dê o seu exemplo para que a população, então, possa segui-lo, não é isso? Então, vamos lá que agora nós temos para apresentar para vocês um vídeo. Então, vou pedir para que apresentem o vídeo para que a gente depois retorne, ok? O governo lança um plano de habitação para construir 1 milhão de moradias populares. O investimento é de 60 bilhões de reais, 34 bilhões de recursos da União e do Fundo de Garantia. A prestação mínima para os compradores será de R$ 50. De cada 7 famílias que hoje não têm casa própria, uma deve ser atendida pelo programa. O anúncio do pacote de habitação animou Jaime a deixar o aluguel de R$ 340. Uma renda que eu tenho fica pesado, então agora eu acho que com esse plano vai ser ótimo para mim, que eu vou pagar minha casa própria com um preço bem mais baixo. Jaime, que ganha R$ 600 por mês, está no perfil dos beneficiados. Entre as famílias que vivem com menos de 3 salários mínimos, a prestação paga durante 10 anos vai ser de 10% da renda. Então, para o Jaime, são R$ 60. Mas se ele ganhasse menos de 500, pagaria o valor mínimo de 50. As parcelas começam a ser cobradas quando o imóvel ficar pronto, para não acumular com o aluguel. Se no meio do contrato o comprador perder o emprego, pode ficar sem pagar durante o tempo sem trabalho, mas só recebe a escritura do imóvel quem quitar toda a dívida. O governo lançou o plano Minha Casa Minha Vida no Palácio do Itamaraty, com a presença de 10 governadores e muitos convidados. 1 milhão de casas estão no projeto, mas não tem prazo para serem construídas. Não tem limite, não tem data. Portanto, ninguém me cobra que nós vamos fazer 1 milhão de casas em 2 anos. O pacote prevê investimento de 60 bilhões de reais. Parte disso vem do pagamento das prestações pelos compradores. O governo e o FGTS entram com pouco mais da metade. A reserva do Fundo Soberano pode ser usada. O programa vai tentar resolver o problema de 1 em cada 7 famílias do país que hoje não tem casa própria. Vão ter prioridade pessoas com deficiência e idosos. 2 medidas provisórias e um projeto de lei vão criar o programa, separar o dinheiro do orçamento e facilitar a regularização de terrenos. Mas a construção do imóvel do Jaime só começa mesmo depois de várias etapas. A licença ambiental está prometida para sair em 1 mês. Estados e municípios têm ainda que ceder terrenos. Nós vamos largar um pouco na frente, porque fizemos um banco de terras lá atrás. Mas mesmo assim eu posso dizer que não tem todos os terrenos que gostaria de ter para oferecer. No caso de Brasília, nós estamos de pés e mãos amarrados, porque a gente depende em tudo do IBAMA. E a demora no IBAMA é de 3, 4 anos para dar uma licença ambiental. Mata qualquer projeto. A Caixa, que promete reduzir a burocracia para os empréstimos, vai organizar até 13 de abril a rotina das concessões e definir a forma que os interessados vão se candidatar. As empresas de construção civil também vão criar os projetos das moradias, que podem ser casas de 35 metros quadrados ou apartamentos de 42 metros quadrados, com sistema de aquecimento solar. O importante é ter um programa que seja sustentado, que tenha lógica, que se estabeleça um mecanismo de atração do capital privado e uma atração dos mutuários. O pacote também vai facilitar a compra de imóveis para famílias com renda entre 3 e 10 mínimos. O seguro de vida fica mais barato e vai ser criado um fundo garantidor de crédito para também permitir ao trabalhador pagar menos se estiver desempregado e adiar a diferença para o fim do contrato. Entre 3 e 6 salários, o subsídio do FGTS também aumenta. As intenções são, de uma maneira ou de outra, positivas, mas a forma, o conteúdo, a propaganda, a divulgação e o processo como vai se dar é puramente eleitoreiro. Acho que agora eu tenho uma esperança, né? Eu posso sonhar em ter minha casa própria, né? Para comentar o pacote habitacional, o Repórter Brasil convidou o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Paulo Safadi Simão. Aqui eu agradeço muito a presença. Doutor Paulo. Bom, voltando, olha que coisa interessante. Eu estava organizando essa aula e fiz questão de manter este vídeo
para que a gente possa fazer uma análise de conjuntura de alguns anos que se passaram de uma proposta de um plano governamental em prol da habitação popular no nosso país. Quando iniciou-se este projeto, Minha Casa Minha Vida, de habitação popular, acreditava-se na construção de 1 milhão de casas. Hoje, 2014, nós temos quase que, no nosso país, quase que 2 milhões de casas entregues e mais de 1 milhão de casas a serem entregues, totalizando aí um universo de aproximadamente 3 milhões de casas próprias financiadas através do Minha Casa Minha Vida. O que se pensou alguns anos atrás no que era possível, e muitos até fizeram citações ali como proposta eleitoreira, olha só, uma proposta que foi um plano de governo, um projeto de Estado. Quando eu falo que as políticas devem ser políticas de Estado e não políticas de governo, é com esse exemplo que eu gostaria aqui de fazer a referência. Proposta de Estado, construção de 1 milhão de casas, que de repente anos se passaram e estamos chegando nos próximos anos a 3 milhões. Isso é um projeto de Estado. Se fosse uma proposta de governo, aí sim poderia ser com fins, como alguns colocam, né, de forma pejorativa, pontuais, e elas não estariam numa dinâmica, então, de uma política pública efetiva habitacional. Nesse entendimento, nesse patamar, que eu estou colocando aqui a discussão das políticas públicas, ok? Bom, é muito importante que a gente tenha, então, a gente tem um conteúdo ainda a seguir, a gente tem algumas questões que a gente vai no decorrer da aula esclarecendo e conduzindo. Vamos então para a tela para a gente possa caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Este quadro aqui, ele é muito importante quando a gente faz esta referência, esta localização, então, dos integrantes aqui da família. Temos vários pontos importantes da questão da intersetorialidade. A política de saúde, a política habitacional. Esse vídeo foi o vídeo aqui que eu trouxe como referência para entendimento que as políticas devem ser políticas de Estado, para que elas sejam continuadas, para que elas sejam efetivadas, e não políticas de governo. Políticas de governo, elas se acabam em 2 anos, em 4 anos, conforme o desejo de um grupo de governantes. Então, que a política de habitação, que a política de saúde, que a política de educação, que a política de esporte, que a política para a mulher, que a política para o idoso, que a política para a criança e adolescente, que as diferentes políticas que possam atender às diferentes demandas realmente sejam políticas de Estado. E a política de assistência social que seja vislumbrada para atendimento das questões de enfrentamento da pobreza. Então, ela deve ser, sim, entendida como uma política participativa e que ela seja também universal para quem dela necessita. Então, esse entendimento, que se ele estiver bem claro para vocês, é um dos grandes objetivos que a gente almejou alcançar nesta disciplina. Todo esse entendimento dessa dinâmica, desta importância do entendimento para que efetivamente as políticas públicas cheguem a quem precise delas, né, de uma forma efetiva, para que realmente a gente possa entender que há necessidade de uma igualdade de condição de vida do nosso povo brasileiro. E as políticas públicas, nas suas diferentes esferas, podem qualificar para que essa desigualdade seja ali diminuída, ok? Vamos para a tela mais um pouquinho. Trabalho socioeducativo com famílias. O foco deve ser a matricialidade da família. Trabalhar com a autonomia das famílias
né, que as famílias realmente tenham o seu valor, né? Acionar a rede de serviços, trabalhamos bastante sobre a questão e a discussão da importância da rede de serviços socioassistenciais, a importância do acolhimento. O assistente social deve estar preparado para acolher. Esse acolhimento faz a grande diferença na condução de um trabalho. Conhecer a realidade do campo, né, a realidade local, e desenvolver este conhecimento através de análise e outras situações mais. Seguinte quadro, a questão da vulnerabilidade e também da proteção social. Vulnerabilidade entendida como não só as condições de vida das famílias, mas as condições sociais onde as pessoas se encontram. Um exemplo aqui, idosos morando em situação precária, que pode implicar diretamente na sua condição de vida. Então, a situação mais a condição, podemos entender como vulnerabilidade social. É fácil isso, essa matemática? Não, porque não é apenas uma matemática. Situação mais condição implica em vulnerabilidade social. É uma continha difícil de ser feita. Por quê? Se há uma situação colocada ali naquele território e mais a condição de vida daquela população, pode sim ou não ser criada ou estar sendo analisada como uma situação de vulnerabilidade social. Então, não é uma matemática. Ali é um gráfico que foi colocado para o melhor entendimento, mas não é uma ação exata de matemática, mas sim toda uma necessidade de uma contextualização, de entendimento por onde perpassa toda essa história de vida daquele grupo, daquela pessoa, aquela condição, e o que deve ser colocado como prioridade ou foco de atenção pelo profissional, pelas políticas, pelas equipes de trabalho, né? O que é prioridade, o que deve ser focado efetivamente para a atenção específica daquela situação e daquela condição de vida daquela pessoa ou daquela população. É complexo, não é simples. Vivenciando, muitos agora tendo a oportunidade através do estágio, podem estar entendendo muito mais facilmente do que se essa discussão tivesse sido levantada no semestre passado. Porque hoje muitos de vocês estão vivenciando na prática ou conhecem no seu território de trabalho ou de moradia situações como essa, e fica muito mais fácil de ser entendido quando a gente vivencia, quando a gente acompanha a intervenção de profissional do serviço social junto com outros profissionais para realidades como essa que nós estamos falando. E no outro quadro, a questão também de vulnerabilidade, vamos lá? Vulnerabilidade e segurança. Proteção social envolve garantia da acolhida das pessoas, da convivência em direção à conquista da cidadania. Proteção social envolve também a autonomia de renda e de sobrevivência das pessoas. Então, que haja, perante toda essa situação de vulnerabilidade, um avançar, uma busca e uma conquista de segurança, segurança econômica, segurança afetiva, segurança de convivência, seja familiar ou comunitária, outras seguranças necessárias para que a condição de vida das pessoas sejam dignas, ok? Eu tenho uma questão que eu quero socializar com vocês, vamos para a questão no quadro. Quais os aspectos positivos e negativos que você observa no território onde você e sua família residem? E quais influências estes aspectos exercem sobre a organização da vida familiar? Mais um pouquinho de discussão e voltamos, ok?
voltando então, viu como é difícil falar da realidade que você vivencia? Pois é, vocês ainda não têm muita experimentação prática, até porque estão iniciando o estágio agora. Coloquei aqui a sugestão de uma realidade vivenciada por vocês. E vamos lá, a aluna Marta, lá de Jacobina, pessoal de Jacobina, participando, muito bem. Marta disse que em Várzea Nova, de positivo, tem o serviço de convivência, muito bem, o SCFC, né? O serviço de convivência familiar, muito importante. Isso é um aspecto muito positivo, com crianças e idosos. E agora, um aspecto negativo que o pessoal de Jacobina trouxe é a questão do uso abusivo de álcool e drogas. Infelizmente, essas situações de dependência química acabam sim alterando toda uma realidade, uma conjuntura familiar e social. Pessoal de Santa Luzia, Minas Gerais. Alunos conseguem levantar mais facilmente os aspectos negativos. Os CRAS, que não são suficientes para atender a demanda dos usuários, e as instituições que possuem apoio da prefeitura. Então, esses aspectos ali foram colocados por Santa Luzia. Muito bem, vamos para o quadro então para a gente continuar. Fortalecer é potencializar as famílias para alguns aspectos. Então, o pessoal agora há pouco de Santa Luzia, lá de Minas Gerais, falou da importância de, em alguns momentos, evidenciar os aspectos mais de dificuldade, aqueles que aparentam ser negativos, em detrimento de outros que são positivos. Então, ali, quando falta estrutura, através do Centro de Referência de Assistência, para atender a demanda, logo já é lembrado. Mas o que a gente precisa ver que vocês estão acompanhando na tela? É necessário fortalecimento e potencialização das famílias. A partir do quê? Da participação efetiva nos programas. Se a população estiver presente nos CRAS, o que vai acontecer, pessoal de Santa Luzia? Pode acontecer de que os conselhos de defesa de direitos, os gestores, se sintam ali responsáveis para potencializar serviços, né? A busca da articulação entre a comunidade. A comunidade também deve estar presente para reivindicações. A coletividade, então, que as ações elas não sejam para soluções individuais, mas sim para grupos e pessoas ou uma sociedade como um todo. Buscar a realização individual e coletiva, né? Sempre toda a satisfação das necessidades, lidar com situações internas e fazer da convivência familiar um bom encontro. Então, que a família, esse espaço, esse núcleo de família, realmente possa ser o espaço de fortalecimento de cada um dos integrantes desse núcleo, para que haja, então, uma convivência harmoniosa, satisfatória, de satisfação das necessidades diversas que existem na família. Eu quero agora socializar com vocês um material muito importante e que, se vocês tiverem, eu vou pedir ajuda aqui da equipe para a câmera de documentos. Se vocês tiverem a oportunidade de estar adquirindo ou fazendo a leitura de este especificamente de Agnes Heller ou outros materiais e livros e produções e textos de Agnes Heller, são fundamentais para esse processo de formação de vocês. Esse aqui especificamente da editora Paz e Terra, que fala do cotidiano e a história. Eu vou abrir aqui esse livro de Agnes Heller, quando ela fala aqui sobre preconceitos. Durante a disciplina, em vários momentos,
nós trabalhamos algumas situações que tratou especificamente da questão de conceitos e, por sua vez, preconceitos. E Agnes Heller foi muito feliz quando aqui em seu livro ela fez algumas colocações, algumas definições importantíssimas. O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidiano. Os preconceitos sempre desempenharam uma função importante também em esferas que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade, mas não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia. Ao contrário, não só a diminuem, como obstacularizam o aproveitamento das potencialidades que elas comportam. Olha só esta linha aqui do texto de Agnes Heller. Quem não se liberta de seus preconceitos, sejam artísticos, científicos e políticos, acaba fracassando, inclusive pessoalmente. E assim vai um texto maravilhoso de Agnes Heller neste livro, e ela também é muito feliz em todos os seus escritos, é uma autora que eu tenho uma grande admiração. E trago então esta referência para que vocês possam buscar mais leituras dela. E dizer então que conceitos, sejam eles culturais, pessoais e tantas outras formas como descrito aqui por Agnes Heller, esses conceitos, se eles vierem somados com preconceitos estabelecidos, eles devem ser rompidos, porque eles não vão contribuir. Eles podem sim, muitas vezes, destruir relações, convivências pessoais, comunitárias e sociais. Então, é muito difícil trabalhar com preconceitos estabelecidos. Fiz esse entendimento, essa discussão na aula passada. Se você tem conceitos pré-estabelecidos, você tem preconceitos. Então, que os seus conceitos possam ser libertos para reflexões, inovações, reflexões e debates. Se você preconcebe uma situação, você pode, então, implicar em algumas consequências, né? Então, muita atenção. E fiquei muito feliz na participação do fórum, quando você, Débora Jorge Lamão, nossa aluna, fez uma contribuição fantástica. Você falou que, como profissionais assistentes sociais, devemos ser despidos de preconceitos. Perfeitamente, culmina exatamente com o que Agnes Heller diz, e a gente já tratou isso em aula. Se despir de conceitos pré-estabelecidos, de preconceitos, os quais muitas vezes implicam em algumas consequências, principalmente na área familiar, que é onde somos gerados, criados, ensinados e formamos opiniões. Então, a formação de opiniões aí, né, se for através de preconceitos, pode implicar, sim, em uma sequência aí continuada de situações que podem determinar a distorção aí de algumas situações. Então, Débora Jorge Lamão, você foi muito feliz em ter trazido essa contribuição aqui, que é o que a gente traz como uma referência muito importante para essa discussão, para as políticas junto às famílias, nas suas demandas, nas suas configurações, cada família com as suas culturas, com as suas formatações, com as suas diferenças, com as suas situações de igualdade, e que os conceitos do profissional perante essas inovações, essas formatações diferenciadas, fugindo daquelas formatações tradicionais e outras permanecendo de forma tradicional, sim, que não haja, então, o vislumbrar de preconceitos estabelecidos perante esta parcela da sociedade que é tão presente
no nosso dia a dia, tá ok? Não, temos um último slide, vamos a ele, por favor. O território é o chão das políticas, então nós precisamos constantemente esta aproximação da realidade e a aproximação dos diferentes atores. Eu tenho um pequeno vídeo, quero deixar esse vídeo com vocês e já voltamos para finalizar a aula. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza, descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o... Bom, vamos lá, né? Falamos das políticas de Estado e não a configuração de política de governo, e esse vídeo mostra, né? Nós temos um Estado, toda uma federação, temos os diferentes estados colocados, né? E os diferentes municípios, que realmente a gente possa ter aí uma possibilidade de uma interlocução positiva entre municípios, Estado e governo federal, para que realmente situações como essa que a gente acabou de visualizar nesse vídeo, a gente possa ter uma expectativa aí próxima de mudanças qualificadas, né? Vamos lá. Temos aí o pessoal, a Maria Donati de Itu, São Paulo, e já alguns outros polos também pediram algumas dicas aí para a prova. E era exatamente o que eu ia fazer nesse momento aqui, finalizando a aula. A prova desta disciplina, ela está todinha formulada a partir das teleaulas. Se você, aluno e aluna, assistiu com atenção todas as 3 teleaulas, você vai fazer a prova com muita tranquilidade, porque nós discutimos, refletimos
e tivemos todo o espaço aí para esclarecimentos. Então, quem faltou uma aula ou quiser estudar, estude a partir das teleaulas, que você não terá dificuldade nenhuma para a avaliação presencial. E tem um recado para as tutoras e os tutores de sala, por favor e por gentileza, um recado da nossa coordenação do curso, que vocês façam a avaliação do CIAI. Nós, docentes, já fizemos, os tutores eletrônicos já fizeram a avaliação, e agora vocês, tutores de sala, por gentileza, o mais rápido possível, se hoje você tiver um tempinho, é muito rápida a avaliação, façam a sua avaliação, porque é fundamental para a qualificação do nosso curso, ok? Então, pessoal, estamos agora encerrando a nossa disciplina de Políticas Públicas da Família deste 5º semestre. Desejo a vocês um grande sucesso na prova, um grande sucesso na vida e na trajetória profissional. Acredito que a gente se encontre no 8º semestre com mais uma disciplina, mas que cada um de vocês realmente se sintam estimulados a serem aí agentes transformadores da nossa sociedade. Boa noite.